Olá mundo, tudo bem? Eu sou o André Noel do Vida de Programador e vivem me perguntando qual é a melhor linguagem para aprender a programar. Bom, não existe um consenso para isso. O único consenso é que não é Delphi. Bom, brincadeiras à parte, é uma pergunta que sempre me fazem, qual a linguagem que eu devo aprender a programar? Não existe um consenso realmente, não existe uma linguagem específica que é melhor para programar. Existem linhas que acredito que é melhor começar com uma ou com outra e tal. Eu quero mais jogar uma discussão do que trazer uma resposta. Eu queria separar essa discussão em duas partes. A gente tem uma discussão mais acadêmica, que seria qual linguagem de programação para aprender a programar, qual é a melhor linguagem para eu entrar na programação, aprender conceitos e aprender como que funciona, já pensando que você vai aprender a lógica de programação, você vai aprender os conceitos de programação que podem ser aplicados em várias linguagens diferentes, tá? Isso é um ponto. O outro ponto é qual é a linguagem para eu começar a aprender, eu quero aprender para já trabalhar. Aí já é outro ponto, então são discussões parecidas, mas um pouco diferentes. Quisera eu que num mundo perfeito a gente tivesse a academia e o mercado falando uma mesma linguagem. Só que isso nunca vai acontecer e de certa forma é até interessante, é uma coisa interessante porque um acaba puxando o outro, mas cada um para um lado. A gente não fica todo mundo falando a mesma coisa e a gente consegue até ampliar mais o nosso espaço. Eu trabalho com programação. Na prática, eu trabalhei muitos anos em software houses, agora eu trabalho mais com conteúdo web, vocês sabem disso, e também sou professor universitário, dou aula em duas universidades em Maringá, tá? Eu dou aula na Universidade Estadual de Maringá e também na Unicesumar, no EAD, então qualquer um de qualquer lugar do mundo pode ter aula comigo, que bacana. E aí, eu tenho essa questão assim que o pessoal me pergunta, principalmente por causa do Vida de Programador. Qual a linguagem para aprender a programar? Tem muita gente que chega como iniciante, quer ir por conta própria aprender. Tem gente que chega e fala, eu quero aprender todas as linguagens. Você não vai aprender todas as linguagens. Eu vi um estudo, até preciso atualizar ele, mas diz que a editora O'Reilly já catalogou mais de 2.500 linguagens de programação. Se for contar os frameworks JavaScript, a gente tem mais de 57, desde o começo do vídeo até agora. Foram criados mais 57, porque a gente tem muitos frameworks JavaScript, mas esquece framework agora, vamos falar de linguagem. Qual a linguagem para aprender a programar? Vou explorar algumas ideias diferentes. Tem muitos cursos iniciais ou até de faculdades que utilizam a linguagem Pascal. Aí eu acredito que muitos vão falar, Pascal ainda? Pascal é atrasado e tal. Por que Pascal é atrasado? É uma linguagem dos anos 80, que foi feita para fins didáticos e realmente ela tem coisas que praticamente só existe nela. Nela e no Delphi, que derivou do Pascal, do Objective Pascal e depois virou tal Delphi. E aí, o Pascal, ele é muito utilizado porque é uma linguagem chata conceitualmente, porque força você a programar tudo no lugar certo. Você tem o bloco de variáveis, você tem o bloco de processamento, você tem a ordem que você faz as coisas, como você define as funções e procedimentos. Também é uma das únicas que define função e procedimento como coisas diferentes, tá? Que basicamente o procedimento é uma função sem retorno, ou uma função é um procedimento com retorno e tal. A maioria das linguagens implementa como coisa só, mas é uma linguagem chatinha, que te força a pensar que você tem que primeiro declarar as variáveis para depois utilizar, e até separa os blocos e tal para isso. Tem gente que fala do português estruturado. Português estruturado eu acho uma coisa interessante para mostrar conceitos iniciais, mas eu acho legal apresentar no começo, mostrar conceitos, e aí partir para uma linguagem para ficar uma coisa mais dinâmica. Tem muito material de português estruturado que se aproxima muito do Pascal. É um português estruturado baseado em Pascal. E ainda tem o famoso Visual G, que eu não sei se vocês passaram por isso, que é um português estruturado e o Visual G é um compilador para esse português estruturado. O que é o Visual G? É praticamente um compilador para Pascal com os comandos traduzidos para português e com algumas limitações em relação ao Pascal. Tem umas coisinhas legais, tipo uma tabelinha que mostra como está na memória e tal, mas eu não gosto dessa ideia. Português estruturado, na minha opinião, é para você aprender conceitos, para você aprender no papel
E quando você coloca o aluno para compilar o português estruturado, você gera um vício nele, que eu já passei por isso, já tive que ensinar Visual G. E o aluno tem aquele vício, compilou, não compilou? Tá certo se compilou, não compilou, o que está acontecendo? Ele não entende direito porque não passou aquele passo a passo. Porque por causa do vício ele se apressa, mesmo que tenha sido ensinado, ele vai lá e tal, dá uma atrapalhadinha no conceito do português estruturado. Ou começa direto na linguagem, ou faz português estruturado no papel, para ficar melhor, minha opinião. Então esse seria a vantagem do Pascal, ser bem limitado e bem chato para o usuário aprender o jeito, digamos assim, certo de fazer as coisas, mas ele tem como eu posso dizer, um hiato, ele tem um abismo entre outras linguagens de programação, porque ele usa conceitos que outras não usam, usa uma gramática, usa símbolos diferentes das outras. Igual, um sinal de igual para comparação e atribuição com 2 pontos igual. Aí você vai partir para uma linguagem baseada em C, que usa 2 sinais de igual para comparação e um sinal de igual para atribuição. Já vira uma confusão. E algumas coisinhas chatas assim. Não é talvez tão melhor opção. Então vamos para a linguagem C. A linguagem C é a melhor opção para começar? Sim, não, talvez. Como assim? Tem gente que gosta, tem gente que odeia e tal. Eu acho que o C, ele aprofunda demais com alguns conceitos, tipo ponteiros e tal, que assusta iniciantes, mas tem uma vantagem muito grande de, primeiro, a sintaxe dele é base para muitas linguagens, fica fácil de você trocar de linguagem de programação. Segundo, é uma linguagem que é de 1970, mas é muito utilizada hoje em dia. Se você for ver no ranking da TIOBE ou TIOBE, ele está lá no topo das linguagens mais utilizadas. Com a internet das coisas, então, a gente tem muita coisa que utiliza C, C, C++ e tal. A gente tem a base para vários sistemas embarcados, sistemas operacionais, muita coisa escrita em C por causa da potência dele, do poder dele de trabalhar com hardware. Mas, ao mesmo tempo, para quem está começando, tem algumas coisas que o aluno trava ali e tem muita complicação. Por que ele faz uma leitura de string que funciona diferente de uma leitura de número? Se você lê um string com espaço, às vezes ele pega e já pula para a próxima linha e já acha que são 2 entradas, e aí quebra o nome, você coloca o nome com espaço e ele aparece só o primeiro nome. Tem jeito de contornar, tem jeito de arrumar, as funções de leitura são diferentes umas das outras, mas confunde cabeça de aluno iniciante. Então assim, o C também tem algumas encrenquinhas para quem está começando. E aí vem aquela sugestão, Python. Python é uma linguagem legal para começar? Por um bom tempo eu fiquei pesquisando assim, tipo, será que eu começo a ensinar com Python? Será que eu não começo? Porque Python é uma linguagem muito legal, é uma linguagem que força indentação, então já é uma coisa que força a aprender a escrever do jeito certo. Então ele força uma indentação, força a escrever o código bonito, digamos assim, e faz algumas coisas bem legais, assim, mais dinâmicas. Daí tem algumas questões. Como que você ensina a questão de tipos em Python? Porque você não tem declaração de variáveis. Não tem tanto problema, porque você pode mostrar como que o Python faz. O Python recebe um valor e o valor vai para a variável com determinado tipo, que você pode até testar. O Python ele é dinamicamente tipado, mas é fortemente tipado. Então ele testa o tipo, ele faz a diferença dos tipos. Então você não consegue fazer operações com números diferentes, com tipos diferentes. Não é uma coisa tão aberta quanto o PHP ou JavaScript e tal. Então dá para mostrar bem a questão de tipos. Mas algumas coisas contra o Python. Tem algumas coisas que ele faz do jeito dele também e jeito exclusivo dele. Por exemplo, um for. Por que a gente não faz um for de 1 a 10? A gente faz um for num range de 10. Para o aluno iniciante, ele fica pensando, por que a gente faz isso? Ou a questão mesmo dos blocos. A questão do bloco, visualmente, para quem está começando, ele demora um tempo para entender onde começou e terminou. Eu já tive alguns problemas com alunos iniciantes com isso, de estarem com problema de onde fecha o bloco quando tinha blocos aninhados, tipo if ou for aninhado, se confunde já em qual que ele está trabalhando. É lógico que um editor bacana que já mostra ali o bloco já ajuda bastante nesse ponto, tá? Eu não estou dando um ultimato aqui. E tem algumas outras funções específicas que o Python trabalha, a questão de como que ele trabalha com os tipos, com as estruturas e tal, que são muito legais de aprender, mas também pode confundir. Então Python é uma opção interessante, ao mesmo tempo que tem os seus probleminhas, como as anteriores. Daí vamos então passar para o Java. Logo de cara eu já digo que eu não considero o Java uma boa opção para começar,
Por quê? É uma linguagem ruim? Não. É uma linguagem bacana, muita gente no mercado utiliza, mas eu acho que o conceito de orientação a objetos é um conceito interessante de ser tratado com cuidado. Então, se você trabalhar bem a questão de lógica e orientação a objetos, aí tudo bem. Mas começar já com Java, eu acho que o aluno acaba tendo alguns vícios que ele não precisaria ter, ou ele aprende a usar coisas de orientação a objetos que ele não sabe exatamente o que é orientação a objetos, que se ele mudar de linguagem, ele não vai precisar fazer daquele jeito, ou não vai fazer daquele jeito. Então eu acho que para começar, Java não seria interessante. Acho que depois que ele tem uma noção de orientação a objetos, fica legal. Mas logo para começar com orientação a objetos, eu não sei se eu aconselharia. Eu acho que um bom começo com uma lógica boa funciona melhor. E aí tem um dado interessante, que tem uma universidade que eu não lembro qual é, eu vou chutar aqui que foi Stanford, que saiu uma notícia há pouco tempo, que eles utilizaram Java por 21 anos para alunos iniciantes. Então foi a opção deles, utilizar Java para quem está começando. Por quê? Porque é uma linguagem que tem muita adoção no mercado. Então o aluno já começa aprendendo uma linguagem que vai ser útil para ele e já vai ensinando os conceitos. Só que eles mudaram recentemente para outra linguagem. E qual que é? É o Java, como diria o Barney. Wait for it. Wait for it. Keep waiting. Script. Eles mudaram de Java para JavaScript. E ninguém esperaria isso. Por quê? Como que a gente vai começar com JavaScript? Por que JavaScript e tal? Teve até uma discussãozinha. JavaScript é uma linguagem boa para começar? É uma linguagem muito aberta, é uma linguagem que os tipos se combinam de forma diferente, fracamente tipada, dinamicamente tipada. É uma linguagem de script, é uma linguagem que você faz bloquinhos e tal. Bom, inclusive esses argumentos contra o JavaScript foram até alguns argumentos para a adoção do JavaScript, porque é uma linguagem fácil de começar, uma linguagem fácil de ensinar conceitos iniciais e é uma linguagem com amplo uso no mercado. Por quê? Porque o JavaScript ele se adequa com tudo. Tipo, se você for focar no JavaScript para front-end, você combina o JavaScript com programação em outras linguagens. Vai usar um front-end, pode fazer um front-end usando JavaScript. E tem a parte do back-end também. Tem o famoso Node, tá? O Node.js, que você usa o JavaScript no back-end. Cresceu muito a adoção de JavaScript no mundo e eles adotaram JavaScript para alunos iniciantes. Então, assim, JavaScript é uma opção legal. A gente já tem um respaldo ali de que é uma opção interessante. PHP? Não. No, God! No, God, please, no! No! Não, brincadeira. PHP até poderia, mas acho que depende muito mais do seu plano de estudo, plano de aula, do que da própria linguagem em si. Como assim? Bom, essas opções que eu falei para vocês antes, tirando o PHP, que eu não lembro de ter visto nenhum uso para iniciantes de PHP, até tem cursos específicos para desenvolvimento web que já joga no PHP e tal. Quando começa em PHP, eu acho que a pessoa fica muito voltada para desenvolvimento web, desenvolvimento cliente-servidor e ela trava um pouquinho no desktop. Mas dessas linguagens todas, não existe assim uma que é melhor do que todas as outras para começar a programar. Certo? Pense que a gente tem uma variedade muito grande de linguagens. A gente tem possibilidade de trabalhar com várias linguagens diferentes. E eu acho que vale a pena o professor ou o curso trabalhar bem os conceitos fundamentais de lógica, de estrutura de dados, algoritmos de estrutura de dados, para que seja ensinado independente da linguagem. Você pode utilizar estruturas de dados, listas, filas, vetores, matrizes, tudo mais, em qualquer linguagem. Às vezes você tem que simular um pouco a utilização, mas você pode. Então você pode trabalhar na cabeça do aluno conceitos fundamentais de lógica. E isso é bem interessante. Só por curiosidade, eu fiz Algoritmos 1 na faculdade no ano 2000, e o meu professor de algoritmos ele teve uma decisão um pouco diferente de outros professores da universidade, que utilizavam Pascal ou C, e ele colocou Scheme. Então a minha primeira linguagem de programação na faculdade foi Scheme, para aprender conceitos básicos de algoritmos. Scheme é uma linguagem funcional, é uma linguagem derivada do Lisp, é uma linguagem muito diferente na sintaxe, ela trabalha com operadores em pré-ordem, ela trabalha com um monte de parênteses para todos os lados, mas a gente aprendeu conceitos muito bons de programação ali, muito bons de estruturas de dados, trabalhar com listas, trabalhar com manipulação de elementos, e é muito interessante também. Então são opções diversas. Eu não elegeria uma única linguagem para ser a base para começar assim, genérico. Só que lembrando que a gente tem que fazer um estudo bem feito, certo? Porque o importante é você mostrar como que o algoritmo funciona, como que você trabalha os dados, mastiga os dados, torce eles, para chegar na saída que você quer. E
a linguagem de programação ele vai ser uma ferramenta que praticamente a pessoa vai ver que eu estou conseguindo fazer por conta própria. Eu consigo criar um programa, ele me produz a minha saída. E lindo isso! Agora, se vai ter interface gráfica, se não vai ter, se vai ser funcional, se vai ser estruturada, eu acho que depende muito do que você tem em mente ali, mas façam um curso bem estruturadinho. Tentem ensinar os conceitos básicos para que o seu aluno, para que o seu profissional seja capaz de trocar de linguagem de programação com uma certa facilidade. Eu sempre falo, o importante é você aprender bem uma ou duas linguagens, aprender bem, e aprender mais ou menos várias outras, certo? Então, umas 3 ou 4 outras, saber pelo menos o básico. Porque você abre sua cabeça, você, quando precisar mudar de linguagem, vai estar bem mais aberto. Bom, esse vídeo ficou bem mais comprido do que eu gostaria, acabei não falando de mercado. No mercado, resumindo, bem rápido, o mercado vai depender muito do que você quer trabalhar no mercado, se o seu curso é direcionado para já ir para uma oferta de emprego, e aí o que vai mandar muito vai ser a demanda. O que tem demanda no mercado? Programador Java? Então, beleza, vai aprender Java e pronto. Se o seu foco for aprender rápido para ir para o mercado. Então, aprender rápido para o mercado, aí varia muito, aí você pode pegar cursos específicos da linguagem e ir para lá. Ou ainda fazer cursos rápidos de graduação, como tecnólogo, que são 2 anos e meio, você vai aprender conceitos básicos e aí você foca na linguagem no trabalho e aprende bem uma linguagem. Espero ter colaborado com a discussão, eu quero muito ouvir a ideia de vocês, eu sei que muita gente tem ideias diferentes de como começar, então pode comentar aí, pode mandar mensagens e tudo mais, porque é legal uma discussão assim de qual a melhor linguagem para começar a programar. Um abração para vocês, aproveitem os próximos vídeos, se inscrevam aí, tá? E deem aquele joinha bacana e maroto. Legal, um abração e até o próximo vídeo. Tchau! Olá mundo, tudo bem? Eu sou o André Noel do Vida de Programador e eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Qual é a melhor linguagem...